estão sendo direcionadas para esse lugar. E você, meu irmão, que veio com uma circunstância, uma situação em que foi colocada a palavra impossível diante de você, fique tranquilo. Em alguns minutos essa palavra vai cair diante de você. Aleluia. Boa noite. Depois vocês voltam. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu creio que Deus vai alcançar a sua vida essa noite. Hoje nós estaremos falando a respeito do Espírito Santo. Nós estamos num culto do Espírito Santo. Se eu fosse perguntar isso para você, acredito que quase todo mundo aqui, ou se não todo mundo, se conhece o Espírito Santo, com certeza essa resposta seria sim. Independente da intensidade, independente do tamanho do conhecimento, mas a pergunta que eu quero fazer para você é: você tem experimentado o Espírito Santo? Experimentado o poder da graça, da unção do Espírito Santo? O pastor Reagan, filho de Kenneth Reagan, ele diz que tem muitas pessoas que conhecem o Espírito Santo, mas pouquíssimas experimentam da comunhão do Espírito Santo. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13. No último versículo do último capítulo que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Corinto. Hoje nós vamos falar a respeito dessa igreja. É bem interessante, ela serve como exemplo para nós a respeito do Espírito Santo, em muitos detalhes, em muitas atribuições. Geralmente as pessoas, em muitos cultos, elas começam, na verdade elas terminam o culto, o pastor, o dirigente do culto, termina fazendo essa citação. Mas eu gostaria de iniciar o culto fazendo essa citação. Diz assim, o apóstolo Paulo: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Estamos acostumados a experimentar sim do amor de Deus. Muitas vezes somos sustentados pela graça de Jesus, mas a igreja ela precisa se desenvolver mais com relação à comunhão do Espírito Santo. Essa palavra comunhão que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é koinonia. É uma palavra do grego. Na época era a língua falada aqui. Essa parte da Bíblia foi escrita através dessa língua grega. E essa palavra aqui, koinonia, ela vem de comunicação mesmo. Vem de uma comunhão plena. Nós acabamos de sair de uma conferência da família, onde o tema era o quê? A mesa. Mesa é lugar de quê? De comida, certo? Mas mais do que comida é o quê? Comunhão. É um momento para isso. É tanto que uma outra palavra para esse termo aqui, comunhão, é comunicatio. Essa palavra traz uma ideia daquilo que rompe o isolamento e torna comum. Era aquilo que os monges, aquelas pessoas que viviam nos mosteiros, elas faziam. Elas passavam praticamente todo o tempo isoladas, mas só tinha um momento do dia que elas tornavam tudo em comum. Compartilhavam não só o alimento, mas também a vivência, que era na hora das refeições. Deu para entender? Amém? Comunhão. É esse tipo de relacionamento que o cristão precisa ter com o Espírito Santo. Está familiarizado com o Espírito. Está familiarizado sim com outros irmãos, mas principalmente com o Espírito Santo. Desfrutamos do amor de Deus, nos apoderamos da graça, mas é preciso ter uma comunhão mais intensa. Saber sim como o Espírito Santo é, do que ele gosta, do que ele não gosta. E em momentos como esse, como ele se move. Como ele se manifesta. Para que a gente possa experimentar da forma que Deus está aguardando da sua igreja. Não é só saber, não é só acompanhar, não é só vir para um culto como esse e ver como o Espírito Santo está fazendo, mas é fazer parte. Não é ficar de fora da mesa, só olhando, mas é entrar naquilo que Deus tem como proposta, aquilo que Deus ele tem como plano para cada culto.
Isso nós vamos fazer compartilhando aquilo que o Espírito quer compartilhar conosco. É por isso que o tema dessa ministração e você vai entender no fim, o Espírito quer se apresentar. Se apresentar de se fazer conhecido, mas também de se manifestar. Vamos colocar uma base para que a gente possa chegar lá. Eu queria que você voltasse aí, não só alguns capítulos, mas para a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, na verdade 12, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Vou ler numa versão bastante conhecida, ao meio da revista atualizada. Nesse trecho das Escrituras, não vamos ter muitas palavras diferentes em outras versões. Diz assim, o apóstolo Paulo falando também: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, de novo, a cada um individualmente. Há poucas semanas eu tive a oportunidade de estar no sítio arqueológico que fica essa igreja, a igreja de Corinto, onde ela ficava, lá na Grécia Antiga, lá na Grécia, a cerca de 50 quilômetros de Atenas. E é muito interessante aquilo que nós podemos perceber quando chega lá. Corinto era uma cidade importantíssima do Império Romano, por conta da geografia que ela se encontra. Ela fica no sul da Grécia, e ela era muito importante porque ela tinha 2 portos. Ela era uma cidade portuária e estratégica, em termos militares, em termos de logística mesmo, do comércio, em termos de agricultura, ela era muito importante para aquela época. Mas isso fez também, por Corinto se tratar de uma cidade portuária, que ela recebesse muitas influências. Por ter pessoas de várias nações e origens passando por aquele lugar, ela recebeu muitas influências de vários povos da antiguidade. Ela foi inclusive destruída pelo Império Romano, foi conquistada e depois reconstruída. E reconstruída por essas pessoas. Por que eu estou falando isso para você? Porque eles tinham como é que eu posso falar? Uma familiaridade com aquilo que era sobrenatural. Pela quantidade de religiões que estavam presentes naquele local. É engraçado porque quando a gente viaja pelo Brasil, ou até mesmo aqui na Paraíba, você vai para o interior, você vai encontrar uma igreja matriz. Não é verdade? Que vai dar origem a toda aquela cidade. Na praça principal da igreja tem um templo, a igreja matriz. Lá em Corinto, na praça principal da cidade, não tinha uma igreja. Não tinha apenas um templo. Tinham 13. 13 igrejas, 13 templos, para 13 deuses diferentes. Então você imagina o ambiente, a atmosfera que era aquele lugar. Animais sendo sacrificados no meio da rua. E 2 deuses eram mais adorados. E aí tem um templo deles lá até hoje.
Apolo, que era um deus que era adorado, é o deus da música, daquilo que tem movimento, do teatro. E Afrodite. Afrodite é conhecida como a deusa do amor. Um amor carnal, um amor erótico. É tanto que lá, por se tratar de uma cidade portuária, tinha muita prostituição. E o templo de Afrodite, ele era sustentado por 1000 prostitutas. Então você imagina um ambiente que era essa cidade. E foi lá que o apóstolo Paulo chegou, para abrir uma igreja naquele local. Imagina, você que tem um chamado pastoral, que ora por uma oportunidade. Imagina, Deus te direcionar para ir para um lugar daquele, para um lugar desse. Mas o apóstolo Paulo chegou até lá e depois pôde escrever essas cartas. É por isso que ele vai falar, nesse capítulo aqui, de forma específica sobre as manifestações. Porque eles estavam acostumados a ver manifestações sobrenaturais. Não divinas, mas estavam acostumados. E é por isso que ele começa o capítulo dizendo a respeito dos dons espirituais, ou seja, das manifestações do Espírito, das demonstrações do Espírito. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A primeira palavra que me chama a atenção é conhecimento. Conhecimento. É uma palavra que é importante para a gente. Um conhecimento, sim, das Escrituras, mas principalmente da experimentação das Escrituras. O contrário de ignorância é o quê? Conhecimento. É você ter sabedoria. E aqui essa ignorância não é ser bruto. Não. Está falando da falta de conhecimento. Porque sem conhecimento a respeito do Espírito Santo e das suas manifestações, nós somos facilmente enganados. Podemos ser levados por um vento de doutrina, por algo que não é genuíno. E é por isso que ele fala para eles. Tinha muitos espíritos ali, sedutores, mostrando coisas para eles. Mas Paulo está dizendo, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. É como uma luz, meu irmão, que precisa ser acesa em um quarto, em um lugar escuro. Para você encontrar algo, você precisa de quê? De luz, de iluminação. E o Espírito, ele sempre vai se mover sobre a palavra. Ele sempre vai trazer luz. Para a sua vida, é exatamente dessa forma, meu irmão. Se você quer ver e principalmente conhecer, experimentar o poder de Deus, as manifestações do Espírito, a palavra vai ser aquela que vai te guiar, vai te colocar mesmo uma grande luz. Vai facilitar para que você enxergue coisas que você não está conseguindo. E principalmente, para que você não seja enganado. Aleluia. Eu sei que pessoas aqui, por conta de um espírito de engano, tomaram decisões erradas. Mas quando a palavra e o Espírito chegam, meu irmão, aquilo que pode ter demorado algum tempo, e que pode estar demorando algum tempo, em questão de segundos é transformado. E Deus, ele tem essa expectativa para essa noite. Por isso, não deixa que nada roube a sua atenção. Kenneth Hagin dizia que o maior inimigo da unção, do poder de Deus em manifestação, é a distração. Aleluia. Uma outra palavra que me chama a atenção, além dessa aqui, que nós vemos no primeiro versículo, conhecimento, é uma outra palavra que está lá no versículo 6. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Espírito é quem opera tudo em todos. Está falando sobre distribuição. Porque no 11 também fala, mas um só, o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O que nos mostra e nos garante que as manifestações do Espírito são para a igreja. Não é para uma pessoa com um chamado específico. Isso é muito importante, meu irmão.
Porque muitas vezes nós estamos aqui num culto como esse e olhamos para o púlpito, olhamos para os instrumentos, quando deveríamos olhar para dentro de nós. Porque o mesmo Espírito que vai inspirar uma pessoa a dirigir uma oração, a pregar a palavra, a trazer uma profecia, a cantar um hino, vai ser exatamente aquele que está aí dentro de você. Não tem diferença. É o mesmo Espírito que opera todas as coisas em todos. E se você faz parte do corpo de Cristo, se você teve o mesmo nascimento no corpo de Cristo, tem pelo menos um dom operando sobre a sua vida. Mas não para você alcançar a vida do outro. É por isso que quando a gente vem para um culto como esse, nós precisamos ter expectativa naquilo que Deus vai fazer. E Ele vai querer te usar para isso, meu irmão. É engraçado porque quando se vai para um jogo de futebol, o que acaba acontecendo? O torcedor que vai lá e paga o ingresso, porque ele não entra lá de graça, ele paga para aquilo, ou seja, ele investe tempo, muitas vezes vai investir suor e vai investir os recursos. E ninguém vai para uma partida de futebol para não ver gol. A expectativa dele é que aconteça o quê? Gol, vitória. E é engraçado porque quando o time dele vai se aproximando do gol, por mais que ele esteja sentado, ele se levanta. Por quê? Porque a expectativa aumenta. A qualquer momento sai um gol. Quando você estiver vindo para a igreja, a sua expectativa tem que aumentar. Porque você está indo para um culto do Espírito. A qualquer momento algo vai acontecer. Algo vai ser liberado da parte de Deus. Numa apresentação musical não é diferente, num show. Seja do mundo ou seja gospel. Todo mundo aqui já foi para um show, sabe como é. Está tudo desligado, todos os instrumentos, mas daqui a pouco começa a tocar. O que é que acontece? As pessoas começam a se mexer, a se movimentar. Nessa época junina, aqui em Campina Grande, que é uma cidade diferente do país todo nessa época, a atmosfera muda, as cores mudam, a decoração das lojas muda, o ambiente vai mudando. Onde você entra numa padaria, começa a tocar um pé de serra. Expectativa para aquilo que vai acontecer do dia 23 para o dia 24. Quando eu trabalhava na televisão, eu tive uma experiência. Eu fui para um show de Roberto Carlos, cantor. E eu vi uma cena que eu nunca esqueci. Tem alguns shows antes, lá as pessoas aproveitam para comer, aproveitam para conversar, se acomodar, alguns para beber mesmo. Mas tem uma hora que o maestro, tem uma orquestra, né? Aí começa a tocar a música lá. Meu amigo, nessa hora, muda tudo. As pessoas param, as pessoas têm expectativa, as pessoas ficam olhando. E eu vou te dizer uma coisa, lá não tem jovem não, viu? Só se for a jovem guarda. Rapaz, na hora que aquele homem aparece, eu não sei se é paletó branco e camisa azul, é o contrário. Camisa azul, paletó azul e como é? Ele usa a mesma roupa sempre, né? Mas como é azul ou é branco o paletó dele? Branco com camisa azul. Pronto. Ele não precisa falar nada. Ele só aparece na frente do microfone. Meu amigo, eu vi uma mulher que devia ter uns 80, 90 anos. Ela não pulava, mas ela ficou lá, ensandecida, porque ali tem um ídolo, porque ali tem alguém que ela tem expectativa, que mexe com as emoções dela. Quando você vier para a igreja, meu irmão, quando o louvor começar a tocar, saiba, não tem um ídolo mudo aqui. Não tem um que vai mexer apenas com as suas emoções, mas pode fazer um mover por dentro, e quer também fazer um mover por fora.
quer se apresentar, quer superar suas expectativas. E não termina quando a música termina, apenas começa. Aleluia. Espírito Santo. E isso está distribuído pelo corpo de Cristo, todos os dons. Eu lembro que quando eu não era recém-convertido, mas já tinha começado minha caminhada, já tinha feito rema. Eu morava numa outra cidade, numa outra igreja, lógico, né? Eu estava lá numa outra igreja, tinha 2 blocos de cadeiras, não era tão grande, e eu estava descobrindo o meu chamado. E num certo culto, na hora do louvor, eu estava lá parado, e Deus falou comigo. Estava num bloco de cadeiras, tinha outro bloco de cadeiras aqui. Aí Deus falou assim comigo: vá até aquela irmã, tinha uma irmã lá. Veio como, não foi Deus falando audivelmente comigo. Meu espírito, um testemunho, como uma sinalização para ir até ela. E eu fiz o quê? Claro que eu não fui, porque a vergonha era maior. Então eu me fiz, como a gente diz no Ceará, de doido. Isso não é comigo. Aí daqui a pouco aquela voz: vá até aquela irmã. Aí eu disse o quê? Na segunda vez: não tem nem perigo, meu amigo. Não me levanto daqui, não saio. Porque às vezes a gente pensa que Deus só vai liberar a profecia do púlpito. Só vai usar quem está com o microfone. Aí eu lá, pela 3ª vez, aquela voz, ó. Disse: rapaz, vá. Porque se você não for, ninguém vai. E ela vai ficar sem resposta. Pronto, Deus jogou a pressão para mim. Ele não vai sair do trono dele para falar com uma pessoa, com um espírito aqui, chegar e... Não, ele vai usar a igreja para isso. O único ser da Trindade que está aqui, quem é? É o Espírito. Que está onde? Na igreja. Aí eu fui. Aí assim, é muito bom quando você vai falar algo para alguém, quando Deus já lhe dá o filme, né? Ele diz começo, meio e fim. Só que eu não tinha nada para falar com a irmã. Nada. Eu não tinha nada para falar. Aí me levantei. E fui indo. E olha, acho que eram uns 20 metros para chegar. Mas é como se fosse 2 quilômetros. Aí eu disse: meu Jesus, o que é que eu vou falar para essa mulher? Eu paro na frente dela, ela vai ficar olhando para mim. Aí parei aqui. Aí na hora que eu parei, chegou uma nota. Aí Deus disse assim, eu falei assim: irmã, eu sei que a senhora tem orado. Eu vou olhar para cá para não constranger ninguém. Eu sei que a senhora tem orado pela conversão do seu marido. E ele vai se converter. Essa mulher começou a chorar. Deus podia ter parado aí. Estava tudo bem. Ela já tinha recebido. Mas ele deu um complemento. E esse complemento aqui, às vezes, quebra a gente, sabe? Aí ele disse assim, eu disse, né? Em 3 semanas ele vai estar na igreja. Aí eu saí, já arrependido. Já saí, eu digo, meu Senhor, eu fui falar isso para essa mulher recém-convertida, vai criar uma expectativa, esse homem não vai aparecer, eu estou descobrindo o meu chamado agora, já vou ser conhecido como um falso profeta. Foi isso que passou pela minha cabeça, o diabo já jogou logo, meu amigo. Eu digo, pronto, é isso que vai acontecer. Aí eu fiquei pensando naquilo, disse, Senhor, não... Olha, eu ia para o culto e ficava procurando essa irmã. E igreja que não é tão grande, uma igreja menor, todo mundo sabe o que acontece, né? A pessoa se levanta no meio do culto e vai... Era na hora do louvor, mas perceberam, né? Então se criou aquela expectativa. Disse, pronto, meu Deus. Todo culto que eu ia, meu irmão, eu não parava de olhar para trás. Todo culto. Aí teve um dia que eu acordei pensando nisso. Aí Deus,
Eu falei assim: Senhor, não me faça passar essa vergonha. Aí Deus disse assim: rapaz, por que tu está preocupado? Quem foi que mandou você ir lá? O Senhor. Lucas, da minha palavra cuido eu. Então fique quieto. Eu disse, amém. Deus sabe como falar com cada um. Às vezes eu preciso receber essas pancadas. Eu não sei você, né? Mas às vezes a gente precisa. Aí, beleza. Saí. Fui. Meu irmão, no próximo culto, quando eu olho para trás, quem vai chegando? A mulher, de mãos dadas com o marido. Ele se converteu, ela fez o rema, ele também, ela fez a escola de ministros, serve na igreja, uma grande bênção. Graças a Deus por isso. Mas se eu não tivesse ido, aquilo trouxe a edificação para a fé dela. Deus já tinha falado algumas coisas, mas aquilo trouxe edificação para a fé dela. Não tinha, estava descobrindo o chamado ministerial, não tinha nenhuma função no corpo de Cristo, teoricamente, cargo, promessa, coisa do tipo, não tinha. Era uma pessoa comum, estava lá sentado no culto. Se aquilo que o seu irmão precisa hoje não estiver saindo daqui do púlpito, estiver saindo daí do seu interior, o Espírito dele quer se apresentar, meu irmão. Ele não precisa só de uma boca, não. Vai além disso. Muito mais além. Isso traz uma responsabilidade para a gente. De criar expectativa, mas ao mesmo tempo de manifestar a Deus. E tem uma outra palavra, que se chama operação, que está aí no versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Na verdade, está no 6, né? E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Não se preocupe, porque é Ele que opera. Venha com expectativa e faça como os assembleianos fazem. Dê lugar, meu irmão. Porque se você estiver sensível, sabe o que vai acontecer? Fogo nessa igreja. E nós somos pentecostais. Aleluia. Fervor de espírito é um dos valores do Ministério Verbo da Vida. Deus tem expectativas de se mover no meio de nós. Ele vai usar o Espírito Santo para isso. Que vai ter as suas manifestações para isso. Aleluia. Isso faz uma diferença muito grande, meu irmão. Na verdade, essa é a expectativa de Deus. Desses versículos que eu falei, tem algumas palavras em grego que eu gostaria de destacar. Mas primeiro, acredito que aqui não tenha ninguém que fale grego, certo? Ou que estude grego. Posso até falar de uma forma equivocada, mas o conceito é que vai valer. Amém? Estou falando isso porque lá em Calcaia, no Ceará, existe um pastor nosso, que ele tem uma célula da Universidade Federal do Ceará para ensinar grego dentro da Igreja Verbo da Vida. Lá em Calcaia, no Ceará, meu irmão. Um grande mestre, pastor Rubênio. Aí na frente dele, eu não me atrevo a falar essas palavras. A primeira delas, quando está falando sobre dons, sobre manifestações, que nós vimos no versículo 1, é pneuma. Que vem mesmo de pneumático, aquilo que é cheio, aquilo que não é simplesmente matéria, mas vem um sopro divino. É a mesma raiz que nós encontramos lá em Gênesis, dessa palavra. Um sopro sobrenatural. De algo que é divino. Por que que Paulo está falando dessa forma com eles? Porque aquelas manifestações que eles viam não eram divinas. Não eram divinas. Mas essa daqui que ele está falando, eram divinas. Quando nós vimos também, no versículo 4, falando sobre dons, aqui, essa palavra dons não é mais pneuma, mas é charis. É daí que vem a palavra carisma, de carismático. Quem é uma pessoa carismática? É uma pessoa envolvente, que chama a atenção. Dentro da Igreja Católica, por exemplo, tem uma vertente que são os católicos carismáticos. São aqueles que acreditam nos
dons, nas manifestações do Espírito Santo. É isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. É um presente, algo que não é nosso, mas é algo que vai chegar até as pessoas, vai chamar a atenção das pessoas. E aí vem a palavra que eu acho a mais importante, é a mais diferente também, que é a palavra faneroses, que está lá no versículo 7, para falar sobre manifestações, que traz mesmo a ideia de dar um show, de se apresentar. O dicionário Strong diz assim: tornar manifesto ou visível, ou conhecido que estava escondido, ou era desconhecido. Manifestar, seja por palavras ou ações, ou de qualquer outro modo. A Grécia Antiga é o berço do teatro. E essa palavra, ela iria caracterizar exatamente aquilo que nós falamos. Existia um ator principal que ficava por trás das cortinas. Toda peça era desenvolvida, tinha todos os atos, mas tinha um momento em que o ator principal, ele saía de trás das cortinas. Era o momento de maior expectativa, era o momento principal. Ele fazia aquilo para se apresentar em público. E é essa descrição que o apóstolo Paulo está trazendo para o Espírito Santo na igreja. Ele está dizendo aqui, meu irmão, que em cultos como esse, que em encontros como esse, o Espírito Santo ele está atrás das cortinas, só esperando a expectativa, o momento, a atmosfera, o momento exato para entrar em cena e mudar todo o contexto, toda a história. Ele quer se apresentar à igreja. Quer sair de trás de uma cortina de religiosidade para fazer a diferença. O mestre Rick Renner tem uma frase que eu gosto muito nesse livro: Por que precisamos dos dons do Espírito? As manifestações tiram Jesus das páginas da história e o colocam no meio da igreja. A diferença de nós pentecostais, evangélicos, crentes, cristãos, para qualquer outro tipo de religião, é porque nós servimos a um Deus que é vivo, que se manifestou lá em Corinto, mas que continua fazendo isso. Lá, meu irmão, só tem ruínas. Os templos não existem mais, só tem ruínas. Mas a palavra de Deus, ela permanece, é viva, ela é eficaz. O Espírito continua se movendo, continua se manifestando. Seja lá na Grécia, seja aqui no Brasil. Foi assim na igreja em Corinto, mas é assim na igreja Verbo da Vida. Foi assim para aqueles irmãos, mas é assim para nós também. E o apóstolo Paulo vai listar as manifestações do Espírito. Dividimos em 3 blocos: dons de revelação, dons de poder ou de operação, os dons vocais. 9 manifestações, 9 formas que o Espírito Santo ele pode se manifestar na igreja. Mas tem uma delas que ele dá um destaque maior. Vamos lá para 1 Coríntios 14. Tem uma delas que ele dá um destaque maior. Ele está falando sobre manifestações. Ele dá uma pausa no capítulo 13 para falar sobre amor e apresentar o amor do tipo de Deus. Por quê? Porque lá a principal deusa apresentava um amor erótico, carnal, de prostituição, de promiscuidade. E ele vai e apresenta um amor supremo, diferente, um amor ágape, um amor do tipo de Deus. Aí ele volta a falar das manifestações. E diz assim, 1 Coríntios 14: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Por que ele diz isso? Primeiro, por conta da questão da expectativa. Procurar com zelo é procurar com fervor, é procurar com vontade,
é ter expectativa naquilo que Deus vai fazer. Amém? Principalmente o que profetizais. Pode ser que num culto como esse, ninguém aqui precise receber cura. Ninguém aqui precisa receber de um milagre no seu corpo. O dom da fé não precisa operar. Mas uma profecia, meu irmão, ela sempre vai trazer, você vai ler nos versículos seguintes: consolo, edificação e exortação. É por isso que nós não podemos apagar o fogo do Espírito dentro da igreja. Quando o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja em Tessalônica, ele diz assim: não despreze as profecias. A voz profética dentro da igreja é a voz do Espírito dentro da igreja. É aquilo que vai colocar as coisas em movimento. É aquilo que vai mudar tudo. É aquilo que faz com que a chave gire. Palavras proféticas não estão no nosso passado. Elas podem ser ditas no presente, mas vão fazer a diferença no nosso futuro. Porque o mesmo Deus que viu a gente passando algumas coisas, é o mesmo que está hoje. E Ele sabe como é que vai terminar essa história. É por isso que Ele quer se apresentar. É por isso que nós precisamos ter expectativa naquilo que Deus vai fazer. E graças a Deus, eu fui ficando um pouco mais ousado a cada momento. Numa segunda oportunidade, Deus foi e falou: diga tal coisa a tal pessoa. Sabe o que foi que eu fiz? Ouvi pela primeira vez e não fui. Mas na segunda vez eu já ia. E fui indo. Fui ficando mais ousado. Mais ousado. A unção ela vai aumentando. Você vai ficando mais específico em algumas coisas. E aconteceu algo no Avivamento e Milagres do ano passado, que me chamou bastante a atenção. E ainda ontem eu conversava com as pessoas envolvidas. E eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Mais um evento do ano passado. E pode soltar. Existe uma chave que vai girar hoje. Quer dizer, Quando você cantava ainda no primeiro momento, meu amor, vem aqui. Oh, aleluia. Você falou algumas palavras, algumas coisas, mas eu vi como se estivesse nesse telão e essa palavra ficou ecoando. É como se você falasse daqui, mas ela batesse lá e voltasse para cá. Eu não tenho muitas coisas para dizer, mas essa palavra ela vai fazer efeito. Uma palavra: vida. Vida. Me põe as mãos lá. Vida. 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 Oh! Avivamento e milagres. Daqui a um ano, ou ela vai estar grávida, ou o menino vai ter nascido. Isso vai acontecer, meu irmão. Vamos celebrar! Vamos celebrar! peraí, calma. O que você não sabe é que naquele dia, Miley estava passando por uma manhã não tão agradável, com alguns questionamentos, perguntando algumas coisas a Deus. E ela tinha recebido um diagnóstico que não era tão interessante para engravidar. O que foi que houve? Uma profecia que trouxe edificação para a fé dela. E naquele momento, eles pegaram aquilo que precisavam pegar. E há algumas semanas, eles
estão grávidos, né? Douglas e Maíra. Naquele dia, eles pegaram aquilo que eles precisavam pegar. Palavras proféticas fazem isso em ambientes que são favoráveis. Por quê? Porque o Espírito Santo quer se manifestar. O que é que você precisa fazer? Ter expectativa. Poderia contar outras experiências. Mas essa, como foi aqui na igreja, era o mesmo Lucas, com o mesmo Espírito. Mesmo Espírito fazendo todas as coisas. Mesmo Espírito que quer alcançar a sua vida. Mesmo Espírito que quer tirar você de uma impossibilidade. E te trazer o plano de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Mesmo Espírito. Pastor Tiago diz que às vezes viemos para a igreja esperando pelo Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo está esperando por nós. Para realizar, para se manifestar. Aleluia. Pai, obrigado pela tua unção. Por respostas. Por aquilo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é aquele que realiza todas as coisas. Nós cremos, Pai, em pessoas que vão ser levantadas. Como porta-vozes de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pela tua unção. Meu irmão, eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Com expectativa mesmo daquilo que Deus, Ele quer fazer através de você. Nós estamos em um culto do Espírito. Aleluia, Pai. Obrigado pela tua unção. Pela tua presença nesse lugar. Tua presença manifesta nesse lugar. Obrigado pelos dons. Por aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Eu queria dizer algo a Janaína, com muito temor, respeito, honra pela sua história. Eu sei que existe um manto mesmo, uma capa que veio sobre sua vida, e muitas pessoas, elas conheceram Janaína por conta desse ofício, por conta da unção que opera sobre sua vida, por essa bandeira que você levanta no meio do corpo de Cristo. Mas tem pessoas dessa geração que não conheceram uma Janaína profeta. E agora em 2025, é como se essa capa, ela se alargasse, ela se estendesse para envolver mais pessoas. Pessoas vão lembrar da Senhora, vão convidar a Senhora, não porque elas viram, escutaram, honram sua história, mas porque o Espírito vai abrir algumas portas que não foram abertas ainda, para manifestar isso de uma forma genuína. Existe uma essência da unção profética sobre a sua vida, que precisa chegar em parte da nossa geração. Os convites, eles vão aumentar, porque a unção, ela também vai aumentar. A assertividade
vai ser ainda maior. Um nível de unção. Eu ouso dizer isso. Que a senhora não tocou ainda. Isso significa que a senhora vai tocar em muitas outras pessoas. Em lugares. E trazer palavras ainda mais específicas para o coração das pessoas. Pai, obrigado por aquilo que vem neste ano para a vida dela, para o ministério dela. Senhor, obrigado por aquilo que vem a mais, por aquilo que vem em uma porção ainda não tocada, por uma água que não foi bebida ainda, por um copo completamente transbordante. Obrigado, Senhor, por aquilo que vem sobre a vida dela. Aleluia. Nós cremos nisso. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela unção do Teu Espírito. Eu queria que você que se conhece, sabe que você tem um chamado profético. Você que toca na unção profética de alguma forma, eu queria que você viesse aqui à frente. Aleluia. Você que se reconhece nesse chamado, ou você que de alguma forma toca na unção profética. E tocar na unção profética não é uma profecia uma vez por ano, não. Isso acontece de forma mais constante. Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado. Obrigado pelas ondas do Teu Espírito. Vamos aumentar de intensidade. Aleluia. Existia algo diferente quando o Nick estava tocando um pouco mais cedo. Há algo nessa guitarra que precisa ser liberado. Aleluia. Isso. Você consegue perceber, ó? Ó o ambiente. Aleluia. Ha. Era manaya so de clabas. Cana maya so de berabas, onomas, arabas. Trone haya sos. Clamaya son de baya so des. Romanaya son de clas. Russe manaya so de bas. Canamaya so de rabaya sos. Romanaya so de bas. Russes hanama yako selabas. Sonibiyako sanama solabas. Trunemaya so de rabas uneclas. Yonemaya solebaso. Yanama son de bididi yosholabas sanamas. Yanamaya so de brebre sanamas sanamas. Vocês podem dar as mãos? Vocês que estão aqui na frente. Aleluia. Se tem uma classe que o diabo gosta de bater dentro da igreja, são os profetas. Porque eles têm coragem de falar coisas que ninguém tem. Pai, nós cremos em uma ousadia maior. Nós cremos em uma unção maior. Nós cremos em uma timidez indo embora. Nós cremos em palavras mais firmes, palavras mais fortes, palavras que vão alcançar o coração das pessoas, palavras que vão afoguear o coração das pessoas. Nós cremos na unção profética que opera sobre esse ministério, tocando, 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 compartilhando aquilo que está no teu coração. Aleluia! Oh! Yanamaya sodebas. Liberem sobre o povo. Vamos liberar sobre o povo. Vamos liberar. Vá,
Vá! Vá! Libere, libere, existe uma unção que precisa sair daqui. Vá, vá, vá. Vá, libere mesmo. Saia, saia, saia daqui. Vá. É a hora do Espírito se apresentar, meu irmão. As pessoas estão esperando. Libere. Vá, libere, libere, libere. Vá. Oh, aleluia. Oh, Ramanayason nebedidi shows. Vá, libere, libere, libere. Não volte para sua cadeira. Pessoas estão esperando por você. Oh, Namayason de classe de bidio shows. Anamason de bas, erabarabos. Yanamayason se classe. A senhora que está lá atrás, pode continuar, louvor. A senhora que está aí mesmo com essa camisa, isso, a senhora. Essa é uma noite de resposta para a sua vida. Na verdade, resposta para a sua família. Existem anjos ministradores trabalhando nesse momento para tirar impossibilidades da sua casa. Não fique com aquilo que os seus olhos veem. Fique com aquilo que Deus disse que vai acontecer. Pai, nós queremos em uma unção chegando e tocando nela e nos seus. Cheira manamaia sodebrebres. Está aí sobre a senhora. Está aí, está aí, está aí, aí. Anamaia sonomas. Como um refrigério mesmo chegando sobre a sua vida. Rumanaia sodebracá sendebidididi achou sanás. Anamaia sandebidididi xanamás, anamás. Existe proteção divina, proteção divina. Anamaia soleblacá sandebidididi xolobos. Anamaia sodebedamana. Ei! 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 Ora manaya son de breclas. Son de bioko son namas. Anamaya namanene a solobas. Ya, isso. Ei, ei. Romanaya son namaya cabas. Onas. Inimini shodos anas. Anamaya namanena. Xanamaya sodabas. Anamás. Impossibilidades indo embora nessa noite. Eu percebo o espírito da fé. Creio, por isso falei. Creio. Crer. Anamaya sodabacasa. Anamaya sonamahanda acabou-se. Anamaya soda baclabasan bididi. Anamahana bacoborabasan. Anamaya soda brecabaya sanamanas. Anamaya soda de baclabasan. Anamaya sonda meninish. Reestruturação financeira, na verdade, recuperação financeira. A unção para restaurar algumas coisas, para recuperar algumas coisas. Pegue isso pela fé, meu irmão. Tem coisas que uma imposição de mãos não é capaz de fazer. É a sua fé que chama. É a sua fé que pega. É a sua fé que atrai. É a sua fé que toca no sobrenatural de Deus. Na expectativa que você tem dele fazer e restaurar. O primeiro contato, meu irmão, que você vai ter com o sobrenatural, de forma plena, genuína, é quando você abre os seus braços e se entrega para Jesus. Quando você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. É a primeira experiência que você vai ter com o Espírito Santo.
porque Ele vai morar dentro de você. Alguém quer fazer isso essa noite? Receber o Espírito Santo, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, receber a vida de Deus de forma plena. Poderia chegar uma palavra, uma profecia para você, mas a própria vida de Deus pode ser compartilhada com o seu espírito. Há alguém aqui essa noite que gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Aleluia. Existe uma segunda bênção